Urgente, Kim So-eun processa a família de Kim Sae-ron a verdade sombria que ninguém te contou. Hoje revelamos os bastidores mais obscuros da maior polêmica da indústria do entretenimento coreano dos últimos anos. Um escândalo que vai muito além das câmeras, dos holofotes e dos tapetes vermelhos. Kim So-eun, estrela de doramas aclamados internacionalmente como a Rainha das Lágrimas, está travando uma batalha judicial intensa contra ninguém menos do que a família da atriz falecida Kim Sae-ron, e contra o controverso Instituto Garo-Cero. O motivo? Acusações devastadoras. Provas supostamente forjadas. Uma coletiva de imprensa que virou o país de cabeça para baixo. E um áudio que, se verdadeiro, pode destruir uma carreira, mas se falso, pode ser a prova de uma das maiores armações da história do entretenimento asiático. Tudo começou com uma tragédia. Kim Sae-ron, que ficou conhecida mundialmente ainda criança por sua atuação intensa e sua maturidade dramática, faleceu aos 24 anos de forma repentina. A notícia de sua morte caiu como uma bomba não apenas na indústria do entretenimento, mas também entre os fãs ao redor do mundo. Seu rosto jovem e sua carreira promissora pareciam destinados à grandeza. Durante os meses que se seguiram, flores, homenagens e milhares de tributos foram deixados por fãs, inclusive estrangeiros, em frente à sede de sua agência. Mas bastaram 2 semanas para os rumores começarem a circular. Publicações em fóruns online começaram a sugerir que Kim Sae-ron teria deixado para trás algo comprometedor. Alguns diziam que ela mantinha um diário com nomes de celebridades. Outros, que teria confidenciado a amigos que sofria pressões para manter segredos da indústria. Mas uma teoria foi se tornando cada vez mais recorrente: ela teria tido um relacionamento amoroso com Kim So-eun muito antes de ser maior de idade. A princípio, os rumores foram ignorados. Mas tudo mudou com um anúncio que paralisou a Coreia. Em 7 de maio, uma data que será lembrada como o dia em que a indústria coreana tremeu, o Instituto Garo-Cero, conhecido por suas transmissões ao vivo com denúncias bombásticas, anunciou uma coletiva de imprensa com uma promessa perturbadora: apresentar provas de que Kim So-eun manteve um relacionamento com Kim Sae-ron antes que ela atingisse a maioridade. Jornalistas se aglomeraram. Câmeras estavam posicionadas. O ambiente era de tensão. Kim Se-ui, diretor do instituto, subiu ao palco com um pendrive nas mãos. Disse apenas: essa é a verdade que muitos tentaram esconder. Ele então pressionou o botão de reprodução. O que se ouviu foi um áudio de aproximadamente 45 segundos. A voz feminina dizia: Opa, você disse que ia esperar. Mas você não esperou. A voz masculina respondia: e eu te amo. Não posso esperar mais. Você sabe disso. Silêncio. Nenhum nome era mencionado. Mas a sugestão era clara. Kim Se-ui alegava que aquelas vozes eram de Kim Sae-ron e Kim So-eun. Mais do que isso, que aquele áudio era prova de que So-eun teria cometido um crime. E então, veio o golpe final da coletiva, e o ator, por meio de sua agência, ofereceu 4 bilhões de wons coreanos em troca do arquivo original. Mas recusamos. E depois disso, nosso denunciante sofreu agressões físicas. A coletiva terminou com flashes, gritos e desordem. As redes sociais explodiram. Fãs exigiam explicações. Marcas patrocinadoras do ator anunciaram que suspenderiam campanhas temporariamente. Em menos de 24 horas, Kim So-eun viu sua carreira decolar para o topo das tendências, mas por motivos devastadores. Houve silêncio por parte de Kim So-eun. Por dias. Nenhuma palavra. Nenhum gesto. Mas o silêncio foi rompido com um estrondo. Em 23 de junho, seu time jurídico, o renomado LKB Partners, divulgou uma nota oficial anunciando que processariam a família de Kim Sae-ron, o Instituto Garo-Cero e diretamente Kim Se-ui. O motivo? Calúnia. Manipulação de provas. Falsidade ideológica. E tentativa de extorsão. Na nota, um detalhe surpreendente: o áudio apresentado na coletiva não seria real.
Ele teria sido criado por inteligência artificial, combinando trechos de falas públicas de ambos os atores. A defesa apresentou relatórios de peritos em tecnologia vocal e deepfakes. Os resultados? O áudio não apresentava os padrões de respiração normais de uma gravação real. Os picos de frequência estavam nivelados artificialmente. As pausas eram programadas. E o mais grave, havia a sobreposição de vocábulos que indicam edição sintética. A mídia virou. Canais que haviam noticiado o escândalo começaram a apagar postagens. Mas os danos já estavam feitos. E Kim So-eun queria mais do que inocência. Ele queria justiça. Com exclusividade, investigamos a verdadeira face de Kim Se-eui, os bastidores do Instituto Garocero e sua conexão com facções midiáticas, traçamos o histórico de processos e polêmicas anteriores, revelamos conversas secretas entre membros da agência Gold Medalista, além de trazer à tona novos testemunhos que mudam completamente o rumo do caso. A história secreta por trás do Instituto Garocero começa muito antes do escândalo envolvendo Kim So-eun. Fundado em 2019, o Instituto surgiu como uma plataforma alternativa de jornalismo investigativo, inicialmente aclamado por expor casos de corrupção política e desvios públicos. Mas logo o conteúdo passou a adotar um tom sensacionalista, repleto de suposições e acusações baseadas em supostas fontes anônimas. O canal ganhou fama, mas também se envolveu em mais de uma dúzia de processos judiciais, incluindo 4 por difamação, 2 por manipulação de documentos e 1 por violação de sigilo judicial. Kim Se-eui, a figura central do Instituto, é um ex-jornalista político que já trabalhou para o Seoul Ilbo e o Donga News. Conhecido por sua eloquência e ousadia, ele passou de herói da transparência a figura polêmica nos círculos midiáticos. Segundo fontes obtidas por nossa equipe, Kim Se-eui foi demitido do Donga News após ser flagrado falsificando dados de pesquisa para um artigo eleitoral. Após sua saída, ele fundou o Garocero com 2 outros ex-jornalistas. Um deles, Park Ji-won, deixou o projeto após alegar que Kim havia perdido a linha entre denúncia e espetáculo. O áudio apresentado na coletiva foi, de acordo com peritos independentes, criado a partir de ferramentas de clonagem vocal. O especialista em fonética digital da Universidade Nacional de Seul, professor An Jae-wook, apresentou um relatório de 92 páginas que aponta inconsistências impossíveis de ocorrer em gravações naturais, como picos espectrais idênticos em sílabas distintas e ausência total de ruído ambiente. Em outras palavras, um material sintético. Além disso, documentos vazados da plataforma coreana Naver mostram que o áudio foi originalmente hospedado em uma conta fake vinculada a um IP do próprio Instituto Garocero. Isso levanta sérias suspeitas sobre a origem e intenção da divulgação. Enquanto isso, a Gold Medalista, agência de Kim So-eun, entrou com uma ação paralela por danos morais e perdas comerciais. A empresa estima que perdeu pelo menos 9,5 bilhões em contratos suspensos e rescindidos em apenas 30 dias após a coletiva. Em resposta, advogados apresentaram capturas de tela, áudios internos e mensagens trocadas com o diretor do Garocero em que se discutia um possível acordo de silêncio, oferecendo cifras milionárias para que Kim So-eun se retirasse da mídia temporariamente, sob ameaça de novas denúncias. Na audiência preliminar do caso, o juiz An Min-gil, do Tribunal Central de Seul, declarou que havia fortes indícios de manipulação deliberada e autorizou uma investigação criminal contra o Instituto Garocero. Além disso, a promotoria requisitou o bloqueio dos bens de Kim Se-eui e da instituição, visando garantir reparação caso a condenação seja efetivada. Entrevistas exclusivas com ex-funcionários da família Kim Se-hon também revelam um ambiente de instabilidade. Uma ex-assistente pessoal, cujo nome será mantido em sigilo, relatou que havia a pressão constante da família para proteger a imagem da atriz e que a relação com figuras poderosas da mídia era negociada de forma questionável. Em uma das mensagens encontradas em seu celular, há menção a uma bomba prestes a explodir as semanas antes da coletiva. A maior reviravolta, no entanto, veio com o vazamento de uma mensagem de texto enviada por Kim Se-hon dias antes de sua morte. No conteúdo, obtido com exclusividade por nossa redação, a atriz escreve: "Não quero mais ser usada. Estou exausta.
Eles querem me fazer dizer coisas que não vivi. Estou presa a algo que nem entendo completamente. Essa mensagem foi confirmada por um amigo próximo da atriz, que a visitou no hospital semanas antes de seu falecimento. Segundo ele, Kim Sai-hong parecia abatida, confusa e mencionou várias vezes estar com medo de se tornar um instrumento político. Com o caso ganhando proporções internacionais, celebridades e artistas coreanos começaram a se posicionar. A atriz Gong Yoo-jin declarou em rede social: "E a verdade precisa vencer, mesmo quando o barulho é ensurdecedor." Já o diretor Park Chan-wook compartilhou um comunicado afirmando que o uso de inteligência artificial para destruir reputações é a nova arma do século, e precisamos regulá-la urgentemente. Em paralelo, ativistas da área de ética na tecnologia exigem uma investigação mais ampla sobre a facilidade com que conteúdos falsificados por inteligência artificial estão sendo usados para manipular o debate público e destruir carreiras. O Congresso sul-coreano agora debate um novo projeto de lei, batizado informalmente de a Lei Kim So-eun, que propõe penas severas para a criação e distribuição de deepfakes sem consentimento. À medida que o julgamento se aproxima, o clima é de tensão máxima. Kim So-eun, que evitou aparições públicas por mais de 2 meses, deve depor pessoalmente em audiência marcada para o próximo mês. Fontes próximas ao ator afirmam que ele está emocionalmente devastado, mas decidido a levar o caso até o fim, não apenas por sua inocência, mas como uma cruzada pessoal contra a indústria de mentiras que quase destruiu sua vida.